As pessoas que consideraram acabar com tudo. O que o levou a continuar. Um dia meus amigos me venceu. Foi um funeral muito difícil de ser realizado. A parte extra ruim é que ele tinha o mesmo primeiro nome que eu. É uma sensação muito estranha quando você estava pensando seriamente em morrer e realmente planejando as coisas. E menos de um mês depois você está em um funeral onde todos falam sobre a tragédia que, seu nome, desapareceu. Levei minha sobrinha para passar meu último dia. Quando a deixei em casa, ela disse: aquele foi o dia mais incrível de todos os tempos e você é a melhor tia do mundo. Mentira. Essa frase me salvou por anos. Em 2018 eu estava em um estado de espírito muito ruim e pensei em terminar minha vida muitas vezes. Honestamente, o que me salvou foi pensar no meu pai. Sua mãe tinha acabado de falecer e estava lidando com muita coisa. Eu podia pensar nele agora enterrando seu único filho, parado no túmulo de meus avós. Decidi que era hora de pedir ajuda. Foi a melhor escolha que já fiz. 3 anos mais tarde, estou tomando remédios e tenho um grupo de apoio. Meu melhor amigo. Meu gato. Ele é o único amigo que tive durante toda a minha vida. De 12 a 18 anos eu estava isolado de meus pares porque não estava sendo bem tratado por minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto também fazia mal ao meu gato, e não havia nada que pudéssemos fazer para nos proteger. Mas nos abraçar à noite, trancados dentro do meu quarto, quando tudo parece ser demais. Tudo que tenho que fazer é colocar minha cabeça no meu melhor companheiro e ouvi-lo purgar através de seu peito. Temos compartilhado o mesmo travesseiro nos últimos 13 anos. Ele tem dormido ao meu lado todas as noites desde o momento em que chegou em casa. Cada momento em que eu só conseguia pensar em acabar com tudo, ele estava lá. Para cada desgosto, cada traição, cada desilusão, ele estava lá. Eu lhe devo minha vida. Cada pedaço do que eu sou é por ele. Eu daria um passeio sem pressa pelo inferno por ele, 10 vezes mais. Ela passou anos cuidando de mim, e agora cheguei a um ponto em minha vida em que posso ver um futuro para nós, e quero ser a melhor versão de mim mesmo. Para nós. Sou eu e ele contra o mundo, e vou amá-lo impiedosamente até o fim dos tempos. Usado para o transporte oculto no trabalho. Tive um ataque de pânico um dia durante o ano mais negro da minha vida e quase atirei em mim mesmo no banheiro. Não era necessariamente que eu quisesse morrer. Era apenas que naquele momento eu queria que a dor terminasse. Não foi minha família, meus amigos ou a criança que estava sendo escondida de mim que me impediu. Foi a ideia de um colega de trabalho que eu tinha crescido perto de abrir a porta e ver minha cabeça explodir por toda a parede. Deslizou a arma pelo chão e sentou-se ali chorando por 1 minuto. Depois me recompus e voltei ao trabalho. Porque isto é América. Um pombo. Não é brincadeira que eu tinha 19 anos de idade, parado na beira de uma ferrovia. Um trem estava chegando, e naquele momento eu não pensava realmente que só queria acabar com isso. Não chorava. Não tinha medo. Só desejava ter paz. E nesse momento um pombo voou bem na minha frente. Literalmente a apenas alguns centímetros de distância do rosto. Os pombos são meus animais preferidos que eu acreditava quando era criança. Sempre que via um pombo tudo ficaria bem. Eu também tenho uma tatuagem de pombo desde os meus 17 anos. Estes 3 segundos, o pássaro salvou minha vida. Neste momento, eu sabia tão profundamente que conseguiria atravessar estes obstáculos. E eu consegui. Toda vez que os pensamentos sombrios voltavam, eu me lembro deste momento. Como eu estava revivido depois de perder o trem porque um pássaro me assustou. Eu estava por volta de 19 anos em um local de trabalho ruim com mobbing e assaltado. Muito uma história familiar. Mas depois deste acidente deixei o trabalho e alguns anos depois fui forte o suficiente para cortar minha família. Agora tenho 23 anos e estou feliz em um lugar onde nunca pensaria que conseguiria. Portanto, se você vir um pombo em seus dias, por favor, lembre-se desta história. Eles são lindos animais. Eu fiquei com raiva de mim mesmo por estar com raiva da vida. Eu já estava farto da minha autocomiseração. Sempre tentei ser feliz, mas como isso não funcionou, procurei não me sentir miserável. Eu pego as coisas uma na hora e tento não me preocupar muito. Mas o mais importante para mim provavelmente foi deixar ir. Deixar ir o passado e de coisas que nunca serão, concentrando-me no que tenho e no que posso ter. Eu tinha um cãozinho na época. O pequeno geralmente dormia em sua própria cama, mas sempre parecia saber quando a depressão estava em seu pior momento. A única vez que ele quis dormir comigo foi quando a neblina estava no seu ponto mais pisado. Sua cabecinha aparecia na beira da cama,
Ellie Wolf para mim. Eu recolhia e o enrolava contra o pequeno das minhas costas e nós apenas dormíamos de depressão. Ellie precisava de mim. Eu precisava dele. Eu ainda luto. Mas Ellie me fez passar pelos piores, mais solitários momentos. Ela passou há alguns anos. Eu conheci meu cônjuge. A vida melhorou. Eu ainda penso naquele cãozinho o tempo todo. O pequenino salvou minha vida. Pessoa que tentou aqui. Eu gostaria de poder transferir minha experiência para pessoas suicidas. Sei que naquele exato momento, eu estava acabado, não tinha esperança. Acho que não queria morrer. Mas tinha chegado ao fim da minha vida e sabia que, independentemente de qualquer coisa, não poderia continuar a viver da maneira que vivia. Eu estava tão desesperado e triste. Olhando para trás, não consigo imaginar como alguém poderia ficar tão triste. E isso me parte o coração que alguém já foi ou será. Não me lembro de muito do que aconteceu depois. Usei 2 métodos para tentar sem ser gráfico. Tentei um. Percebi que não funcionaria, e fui para o outro. Procurei por meus registros médicos para ver o que acontecia até mesmo nas urgências. Mas não os tenho. Assim que soube, entrei em uma ala psiquiátrica e perdi o controle de minhas coisas. Fiquei irritado, amargo, e disse tudo o que pude para sair. Eles me mudaram da ala psiquiátrica principal povoada para uma chamada ala C, que era para pessoas ligeiramente mais doentes mentais, mas incapazes de funcionar na população principal ou de ter companheiros de quarto. Tenho quase certeza de que assim que fiquei sóbrio, a realização do que eu tinha feito me atingiu e fiquei mortificado. Eu chorava quase que constantemente. Eu disse a um cão de terapia que ela estava fazendo um ótimo trabalho e lamentei que ela não pudesse me fazer sentir melhor. A única coisa que eu posso dizer que traduz mais de perto é que o suicídio não é o que você pensa que é. Simplesmente, não é. Estive lá por cerca de 5 dias e percebi que eu era a única pessoa com endereço, emprego, família, etc. Comecei a trabalhar o máximo que pude para entender como tinha chegado lá e como poderia melhorar. Aprendi muitas coisas desanimadoras sobre nosso sistema de saúde mental. Os pacientes eram vistos como fardos e os médicos estavam tão magros que você poderia vê-los por 10 minutos por dia no máximo, ou seja, se eles chegassem até você. Além disso, seus médicos tomavam todas as decisões, como se fosse ou não pressionar os tribunais para que o comprometessem. Isto tornou importantes as relações interpessoais com os médicos, porque havia muito comportamento de pacientes médicos que eu vi que poderia absolutamente ser chamado de retaliação. Eu vi as pessoas soltarem datas de liberação serem bagunçadas e as consequentes birras aterrorizantes que resultaram em mais um mês em seu tempo. Os técnicos comportamentais e enfermeiros são anjos legítimos e eram os únicos que pareciam ver os pacientes como humanos. Os próprios pacientes estavam todos dando o melhor de si com o que tinham. Às vezes, entrava alguém que o deveria ir para a cadeia, mas que ameaçava suicídio, etc. E acabava no hospital. Eles eram diferentes e provavelmente os únicos pacientes que pareciam maliciosos por fora. Essa permanência, a realização do que minha vida tinha se tornado, e o fato de que eu ainda tinha alguma aparência de estrutura em minha vida externa me fez trabalhar mais do que nunca na minha vida para melhorar. Já se passaram mais de 3 anos e eu ainda estou trabalhando. Não tenho dúvidas de que me tornei a melhor versão de mim mesmo que já fui. Estou tão grato por estar vivo todos os dias e isso não é um exagero. Eu amo tanto a vida. Até mesmo os dias monótonos são mágicos. Se você está onde eu estive, espero que melhore sem arriscar tudo. Posso dizer com alguma confiança que você pode não querer viver, mas não quer absolutamente morrer. Lute por sua vida. Há tons de vida que você nunca imaginou. Espero que isto tenha ajudado alguém. Não posso enfatizar isto o suficiente. Eu estava esperando que o trem fosse para a ponte local. Até mesmo o debate sobre deixar o trem fazer isso, mas não queria incomodar a todos. A plataforma estava muito ocupada. O elevador próximo se abriu e havia um homem idoso desmaiado no interior que ficou com a cabeça caída na porta do elevador. Dezenas de pessoas e ninguém fez nada. Eu sou agorafóbico. A ideia de ter que interagir com as pessoas me dá pesadelos e ataques de pânico. Eu queria ignorá-la e seguir em frente com meu plano. Sou uma pessoa terrível de qualquer maneira. Ninguém fez nada, apenas o ignorou. Então a porta começou a se fechar. Sua cabeça estaria no caminho no final. Ele teria ficado bem. As portas do elevador foram projetadas para que eles apenas a detectassem e permanecessem abertas. Meu trem também chegou. Ninguém reagiu. Eu entrei em pânico e parei o elevador e depois tentei ver se ela estava bem. Completamente sem reagir. Seus olhos estavam abertos e ela respirava, mas não fazia nada.
Não tinha certeza se estava mesmo ciente de alguma coisa. Liguei para o 911 e apertei o botão de emergência no elevador. Dessa forma, alguém mais poderia ao menos vir cuidar disso. Outra pessoa apareceu para ajudar enquanto eu telefonava e depois simplesmente saiu. Tive que falar com o operador e provavelmente soou meio louco usando palavras que estão ultrapassadas e não fazem parte do discurso normal. Como se eu estivesse esquecendo a palavra oficial e continuasse a dizer policial. Eu não sei. Entrei em detalhes evidentes da situação, muito descritivo do estado atual do homem. Até disse coisas como não sei se ele tem alguma alergia, o que nunca foi sequer perguntado. Agora eu estava preso a esta situação e não podia sair. A estúpida porta do elevador ainda estava tentando fechar a cada 10 segundos. Então fiquei ali parado com este homem inconsciente entre minhas pernas. Uma mão segurando meu telefone, a outra segurando a porta do elevador aberta. As pessoas começaram a observar, não ajudando, apenas observando, e alguns tiraram fotos. Alguns funcionários de trânsito chegaram e um esperou na entrada da estação para a ambulância e outro veio para verificar o homem. Eu ainda não podia sair porque tinha o operador na linha e me disseram para ficar até a chegada da ambulância. E o elevador ainda continuava tentando fechar. A ambulância chega e 4 paramédicos sobem e imediatamente começa a gritar e a jurar para as pessoas que observavam e filmavam, dizendo-lhes para saírem. Ele os assustou e eu me senti muito intimidado também e como se não pertencesse. Como os outros paramédicos cuidavam do cara. Aquele que gritou subiu e colocou uma mão no meu ombro e foi muito simpático. Acho que ele podia dizer o meu estado emocional. Ele continuou assumindo que eu conhecia esse homem inconsciente ao acaso e estava preocupado. Eu lhes disse que não fazia a menor ideia. Ele foi conversar com alguém em seu walkie-talkie. Os outros cuidavam do cara. A porta do elevador ainda queria fechar e ninguém tinha as chaves para desligá-lo. Então eu fiquei preso segurando esta porta. De qualquer forma, eles eventualmente o levaram para a ambulância e esperavam que eu me juntasse a eles e fosse com ela, e eu pedi desculpas. Disse-lhes que não o conhecia e que era apenas um espectador. Perguntei se podia sair e eles ficaram muito gratos pelo que fiz e continuaram me agradecendo internamente. Eu era apenas uma confusão completa e me sentia péssimo. Não queria fazer parte disto e estava me chutando por intervir e só queria ir para casa e ir para a cama. Por volta das 14 horas de um sábado no verão. Então eu fiz e chorei até adormecer. Se eu estivesse morto, não teria que lidar com isso e nunca mais teria que fazê-lo. Eu nem sei o que aconteceu com o cara. Eu só queria não ter que sentir e não ter que lidar com a vida. Ninguém mais fez nada. Todas essas pessoas normais que não têm medo de sair de seu quarto ou de conversar com um caixa ou de ser vistas por estranhos. Eles simplesmente teriam deixado que isso acontecesse. E eu, a pessoa terrível que eu sou, deixei. Eu me odiei por isso. Mas fiz uma coisa boa. Você não deveria se sentir assim por ajudar alguém. Tudo nisso foi simplesmente errado. Eu posso não querer estar aqui, mas outras pessoas como aquele homem provavelmente querem. Acordei no dia seguinte. Me forcei a ir a uma caminhada na clínica. Eles me obrigaram a fazer alguns testes escritos. Pensei que minhas respostas eram suaves. Acontece que obtive a pontuação mais alta em depressão e ansiedade. Passei um ano tomando e não tomando remédios diferentes até que algo funcionasse. Ainda estou deprimido. Mas a ansiedade se for na maioria das vezes. Ainda não quero realmente estar vivo e pensar muito em suicídio. Alguns dias são piores. Eu não sinto mais a urgência. Eu posso falar e sair de casa. Tenho um emprego de novo e tal. Acolhi um gato que precisava de ajuda. Talvez eu não queira estar vivo, mas pelo menos posso cuidar desse gato. Ele tem uma vida simples, mas parece feliz. Agora eu também cuido de algumas pessoas próximas. Por enquanto, isso é suficiente.